Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. O que é a tua herança? A tua herança é o que a planta do teu pé tocar. Essa é a tua herança. Às vezes nós queremos herdar ou queremos possuir coisas à distância. Josué capítulo 1. E não é assim que Deus abençoa o seu povo. O povo de Deus tem que aprender a chegar onde quer chegar para que possa receber o que Deus tem para dar. Josué capítulo 1. Eu quero ler do 1 ao 9, mas nossa mensagem baseia-se no versículo 3. Mas eu quero que você ouça e preste atenção para que você entenda sobre as regras de possuir a herança. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e o povo, e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Repetindo apenas o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Podemos assentar. Moisés leva o povo até bem próximo da promessa. Mas Moisés não podia encabeçar essa jornada do deserto a Canaã. Porque Moisés, um dia, cometeu um erro contra si mesmo, cometeu um erro contra a própria vida, a própria promessa. Ele fez algo que não deveria. Se envolveu demais com o povo e não santificou o Senhor. Então agora era a hora de Josué. A palavra do Senhor diz assim, que Josué recebe toda a instrução da parte de Deus para conduzir o povo à terra prometida. Ele recebe algumas promessas pessoais como: você será irresistível. O que você enfrentar, ninguém vai conseguir ser contra você. Outras promessas como: onde você colocar a planta do teu pé. E outras recomendações como: você tem que ter um ânimo muito bom, porque você parte para conquistar. E o ânimo e conquista devem ser duas coisas que devem estar no mesmo patamar, no mesmo limite. Como é que alguém se denomina um conquistador desanimado? Como é que uma pessoa pode dizer assim, eu sou um conquistador, Deus me intitulou, Ele me selou como um conquistador, e a pessoa é desanimada, prostrada? Então o Senhor diz: será necessário que você mantenha o seu bom ânimo. E o ânimo é a esperança, alegria, fé, entusiasmo. E outra recomendação que o Senhor dá a ele, dizendo assim: olha, a importância da minha palavra é imprescindível para você. Você vai ter que meditar nela de dia e de noite. Você não pode se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Você deve mantê-la como um alvo da sua vida. E o ânimo você tem que manter, porque é uma ordem. Primeiro o Senhor diz, tenha bom ânimo porque vai ser bom para você. Depois, terminando no versículo 9, ele diz assim, o ânimo é uma ordem, tenha bom ânimo.
Mas eu não quero falar dessas coisas, eu quero falar do versículo 3, eu quero falar sobre a planta do pé. Quero falar sobre a trajetória do povo de Israel na conquista da terra prometida e sobre algumas questões que é muito importante para mim e para você. Se você não for um conquistador, você será um perdedor. No reino espiritual não existe pessoas que ficam em cima do muro. Se você não conquista, você perde. Você define. Eu sou um conquistador, eu sou alguém que recebo a fé, eu sou alguém que tem esperança, eu sou alguém que vou adiante, eu sou alguém que persevero, eu sou alguém que creio em Deus, eu sou alguém que recebe a palavra de Deus e me livro do passado, então eu sou um conquistador. Eu sou alguém apático, letárgico, eu sou alguém que fico esperando as coisas acontecerem, eu sou alguém acomodado e aquietado com aquilo que eu tenho, eu sou um perdedor. No reino dos céus, no reino espiritual, não existe terceira classe. Ou você é um ganhador, um conquistador, ou você é um perdedor. Cabe a nós, por meio desta palavra, definirmos. É muito fácil nós dizermos assim, não, eu sou um conquistador. É muito fácil, todos nós dizemos, todos nós gostamos de bons rótulos, de boas insígnias. A questão é se a nossa vida realmente, ela refere-se a pessoas que estão ganhando, a pessoas que estão circulando sem chegar a lugar algum, ou aqueles que estão perdendo. Eu quero falar sobre guerra. Capítulo 11, versículo 18. Diga assim comigo, para conquistar tem que ter guerra. Quem não gosta de guerra é perdedor. Sabia disso? Quem não gosta de guerra é perdedor. Nós somos nascidos para a guerra. Nós somos nascidos para a batalha. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições. Quando Pedro escreve, resistir ao diabo. E tantas outras coisas que nós temos escritas na Bíblia, nos dando direção. Paulo falando sobre a nossa vida e a armadura espiritual que nós temos em Deus, cinturão da verdade, couraça, capacete, sandálias e assim vai, espada, falando que nós somos um soldado, todos nós espiritual, para que possamos vencer neste mundo. A palavra do Senhor fala sobre a fé, que a fé é a vitória que vence esse mundo, a fé é o nosso escudo. Palavras militares para que nós pudéssemos entender que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Aquele que não guerreia, o diabo é um guerreiro. Jesus o denomina como um valente, em Lucas capítulo 11. E o Senhor Jesus diz que Ele vai assim, pouco a pouco, naqueles que são letárgicos, naqueles que vivem em mornidão, e Ele vai roubando e Ele vai tirando. Então, se você não é um guerreiro, você é um perdedor. Se você não é um guerreiro, você vai perder. A Bíblia diz em Josué 11, que Josué entra na terra para guerrear, versículo de número 18. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Diga, muito tempo. Guerra. De todo tipo, de todo número, de toda cor. Batalha. Em cada uma delas você sai experimentado, em cada uma delas você sai paciente, em cada uma delas você sai mais forte, em cada uma delas você sai confiando mais em Deus. Por isso que você tem que ter guerra e batalha. E a Bíblia diz assim no versículo abaixo: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Não havia paz para Israel, só havia guerra. Por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Existe consequência, tá? De pecado, quando você erra, aí você tem guerra. Mas das guerras que nós não estamos dizendo, não é consequência de pecado. São guerras santas. Quais são as guerras santas? As guerras que Deus coloca na sua vida para que você cresça. Guerras que Deus incita. Às vezes Deus olha para você, você está tão acomodado, todo almofadado, todo tranquilo, sua vida parece um oásis. Então, às vezes, Deus incita algumas guerras para que você realmente saiba o que é viver
e o que é ser cristão. Então, quando você olhar para uma guerra e você identificar que ela não é sua filha, ela não tem nada a ver com o pecado, ela não é consequencial, saiba, é Deus quem está exercitando você. É Deus quem está te colocando em uma arena para que você tenha o gosto da vitória. Todo mundo quer ser vencedor, diga aleluia. Mas aí o povo não quer lutar, meu irmão. O povo quer ser vencedor. Que cristão que não quer ser vencedor? Aí você manda um crente lutar, ele arreia, ele diz que não dá, que não pode, que tem enxaqueca, jejua, tem dor de cabeça, que não pode orar muito, que o joelho dói, que isso e aquilo, e ele não pode fazer, porque ele tem o orgulho dele, e o orgulho dele é mais santo do que a guerra, e assim vai. Todo mundo quer ser vencedor. Melhor ainda, todo mundo quer ser mais que vencedor, mas quando fala em luta, todo mundo vai embora. Quando fala em guerra, todo mundo dá uma escapada. Não existe vitória sem guerra. Não existe vitória sem batalha. E você tem que estar preparado para elas. Por isso que você vem ao culto. Porque a palavra de Deus é uma palavra preparatória. Ela te prepara para a guerra que você tem lá fora. O mundo, o príncipe, o diabo e a sua carne. A palavra do Senhor diz assim no versículo 20: portanto, do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos. Existe uma maneira de Deus destruir o seu inimigo. De que maneira? O anjo com uma espada? Não. Hã? O Espírito Santo com a outra espada que é única? Não. A única maneira dos seus inimigos reconhecerem o lugar deles é por meio de você. Deus aprumando você, equipando você, dizendo agora vai. Vai que a vitória é sua, mas vai. Deus endureceu o coração do povo da terra, para que o povo da terra não recuasse, para que o povo da terra não fugisse, e Israel pudesse destruí-los, matá-los. Diga glória a Deus. Para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Essa questão assim de destruir totalmente o inimigo é uma questão muito problemática no meio dos cristãos, né? O cristão deixa um pecado meio morto, uma concupiscência desmaiada, um inimigo tipo adormecido, e aí, o que acontece? De repente vai ressuscitando, vai levantando, vai acordando tudo. Davi disse assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei até que os tivesse destruído. Inimigo, situação perigosa, boa, é exterminada, acabada de sua vida. Essa é uma vitória. Agora, quantos cristãos gabam-se da vitória? Deixou um desmaiado, o outro adormecido e o outro só trôpego. Eles vão se recuperar e vão vir até você. E aí? Aí você vai ter os inimigos de adiante e os inimigos de trás. Aí você não pode falar, o Senhor me cerca por detrás e por diante. Você vai falar, o inimigo me cerca por detrás e por diante. Por quê? Porque não começa e não termina. Tem que ser cabal. É igual esses dias Deus falou conosco numa sexta-feira. Coloca fim a questões da sua vida. Coloca fim a situações na sua vida. Não vá procrastinando. Não vá levando coisas, empurrando com a barriga. Você não sabe onde isso vai dar, mas eu sei. Versículo 20: o Senhor endurece o coração dos inimigos para que Israel destruísse os inimigos. Diga comigo, guerra. Primeira regra da conquista é guerra. Se você não fizer guerra, você não gosta de guerra, você não gosta de suor, você não gosta de esforço, você não gosta de abnegação, você não gosta. Então, vencedor, perdedor, conquistador, perdedor. Duas questões. Agora eu quero falar sobre os primeiros a possuírem. Quero que você vá comigo em Números capítulo... Josué 22, vamos lá. Josué capítulo 22 primeiro, depois nós vamos em Números. Existiram 3 tribos, na verdade 2,5. Josué capítulo 22.
versículo 1. Ele despede as 2 tribos e meia, tá? Os Rubinitas, os Gaditas e as tribos de Manassés. Quando eles chegaram na Transjordânia, antes do Jordão, antes de atravessar o Jordão, eles eram criadores de gado. E eles viram a terra, que a terra era muito boa. Então eles chegaram para Moisés, tá? Agora em Números, mas deixa só eu ir lá, fica aí. Números 32. Eles chegaram para Moisés e disseram assim a Moisés: Moisés, não nos faça passar daqui do Jordão. Se acharmos graça aos teus olhos, versículo 5, dá-me esta terra a teus servos em possessão e não nos faça passar o Jordão. Moisés olhou e falou: o quê? Vocês estão indo contra o mandado do Senhor, que é a herança do lado de lá. Não, Moisés, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Quando Israel for tomar posse, nós vamos deixar aqui o nosso gado, as nossas mulheres, as nossas crianças, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adiante, nós vamos ficar adiante do povo. Nós, a meia tribo, Manassés, Gade e Ruben, nós vamos estar à frente para que nós possamos guerrear a favor dos nossos irmãos. Aí o acordo foi isso. Versículo 18 do capítulo 32 de Números. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão. Aí vem aquele texto famoso, que Moisés diz no versículo 23, então tá bom, vocês vão estar adiante, vocês não vão voltar e não vão sossegar, enquanto os vossos irmãos não estiverem de posse da terra, tá? Aí aquele versículo assim, olha, e se vocês não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então, 3 tribos, eu quero falar agora sobre aqueles que herdam antes. Diga assim comigo: existem pessoas que para elas a vida é mais fácil. Tem ou não tem? Ou será que é só eu que vejo isso? Tem ou não tem? Não existem pessoas que para elas a vida é mais fácil? Essas pessoas são aquelas que herdam antes do que outras. Qual é o encargo e a responsabilidade delas? O porquê Deus facilita as coisas para elas? Porque são mais bonitas? Não. Porque são mais amigáveis? Não. Por quê? Para que elas ajudem os outros que ainda não conseguiram. Saiba, se a vida tem sido fácil para você, se as coisas para você acontecem facilmente, isso se chama graça de Deus. E Deus faz isso para você, para que você se arregimente e ajude aqueles que estão com dificuldade de conseguirem. Diga amém. Por que Deus facilitaria a vida para você? Para que você ficasse folgando e os demais irmãos ficassem ralando? Não. É para que você, já dentro de um contexto abençoado, pudesse animar, ajudar, socorrer, levantar, carregar nas costas. E não que você se tornasse cobiçoso e queresse também a parte do outro. O acordo deles foi: nós herdaremos antes e não tomaremos nada depois. Amém? Tá, Josué 22, versículo 1. A tribo, as 2,5 que herdaram antes. Então Josué chamou os Rubinitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes. E a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Diga glória a Deus. Você conhece o irmão abençoado? Alguém assim que tem a graça de Deus, que as coisas são mais fáceis para ele? Então, o dever dele é não desamparar quem precisa. Esse é o dever. Por que existem pessoas que ela mesmo vai minguando a vida dela? Ela mesmo cria uma situação abortiva ao sucesso dela.
Por que existem pessoas que tinham uma graduação, uma facilidade de prosperar, de arregimentar, de vencer, e depois foi diminuindo o ritmo, diminuindo o ritmo, diminuindo o ritmo? Por quê? Porque quando Deus derrama graça sobre a vida de uma pessoa e dá a ela mais do que ela precisa, não é para ela amontoar debaixo do colchão ou debaixo do sovaco, é para ela abençoar quem precisa, é não desamparar quem precisa. A maneira das pessoas perderem o ritmo, perderem a graça e o favor de Deus, é essa avareza de ajuntar e não pensar no outro que precisa. Por exemplo, tem gente que tem um ânimo para sobrar, mas não dá um pouco de ânimo para o próximo. O que acontece? Ele estará sentenciado a perder o ânimo, e aí ele vai poder colher, não vai porque não plantou. Aí ele continua dizendo o seguinte, versículo de número 3: a vossos irmãos por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesses cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos. Por que Jesus fala que nós somos um só corpo? Se a unha do seu pé está encravada, está doendo, dói tudo. Dói tudo. E se cair um negócio em cima dela, até tua cabeça dói. Por quê? Porque o corpo é um conjunto. Por que existem pessoas que estão abortando a própria vida? Por que existem pessoas que elas estão planejando a sua bancarrota? Por quê? Porque não são voluntárias, porque são pessoas em si mesmadas, porque são uma ilha. A ilha é regada de todos os lados por águas, mas ninguém habita nela, porque é isolada. E aí o Senhor continua dizendo assim: voltai-vos, pois, agora, Moisés disse, ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. Eles só podiam desfrutar totalmente de tudo, os filhos, famílias ficaram, mas eles só podiam desfrutar depois que os irmãos haviam alcançado. Isso é comunhão, diga amém. E Jesus fez uma comunhão ainda muito maior do que a que havia. Muito maior. Bom, segunda questão da conquista. Os que conquistam primeiro, não é por graça, não é porque fizeram, não é porque aconteceu, é porque Deus quer que eles sejam bênção, quer que sejam arrimo na vida de outros. Terceira situação. Josué capítulo 13. Vá lá comigo. Contaminação, diga comigo, contaminação. Ânimo é contagioso, é algo que pega, e preguiça também. Você ficar perto de uma pessoa preguiçosa, ela vai falando, ai que preguiça, ai que cansaço, ai que desânimo, ai que calor, ai que não sei o que, daqui a pouco você está falando também. As más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ser uma pessoa ligada no 400. Se você começar a conviver com uma pessoa desanimada, prostrada, murmurador, daqui a pouco você está murmurando. Você entendeu por quê? Porque isso é contaminação, isso contamina. É igual você pegar um crente espiritual e pôr com um crente frio. Ao invés do espiritual fazer o frio ficar espiritual, é o contrário. É o frio que vai fazer o crente espiritual ficar frio. Porque é bíblico, as más conversações, costume, é uma coisa muito mais forte do que a fala. Mas vai falando e vai corrompendo o costume. E a Bíblia diz assim, que Josué cai numa paradeira. Contaminação. Sabe a paradeira? Tua vida está numa paradeira? Você está esperando a bênção chegar. Por que Jesus disse que Ele é o caminho? E não uma parada de ônibus, e não um sofá, e não uma poltrona. E não... Por que Ele disse um caminho? Ele disse que Ele é o caminho. Para que é? Porque você já foi determinado para fazer exercício. Você tem que andar, você tem que caminhar, você tem que ir de onde você está até onde você quer chegar. Aí o crente senta, literalmente dentro da igreja, e ele fica esperando. Vem,
Vem, que a bênção venha, que o milagre aconteça. Ele fica lá, naquela mornidão, naquela letargia, naquele marasmo. Jesus disse, eu sou o caminho, porque Ele já determinou que você seria um maratonista deste caminho, que você ia percorrer, que você ia andar, até conseguir correr. Este é o objetivo de Deus. O que acontece com Josué? Ele começa numa letargia, num marasmo. Deus percebe e falou, opa, pera um pouquinho. Capítulo 13, versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias. E tem gente que ele mesmo se aposenta, né? Não é o caso de Josué aqui, mas você já viu que tem crente que se aposenta? Tem vários tipos de aposentadoria. Não vou falar porque eu não entendo muito disso. Eu conheço duas. Uma por tempo de serviço. E outra por algum tipo de problema. Machucou a perna, quebrou o braço, não consertou. Algum tipo de problema. Tem gente que se aposenta espiritualmente por tempo de serviço. Porque ele é um museu em pessoa. Porque quando eu era novo, eu evangelizei, eu preguei. Porque quando eu era. Então Jesus tinha que ter voltado na ativa. Porque agora Jesus diz assim, lembra das primeiras obras e volta. Ou aquele que sofreu um trauma. O pastor me decepcionou. Fala a pastora também, que você fala só o pastor, né? A pastora me decepcionou. O irmão me decepcionou. Então você entra no INSS como acidente de trabalho. Entendeu? Acidente de trabalho. E aí você fica com aquela amargura, com aquele ressentimento. E aí você diz, irmão, por que você aposentou? Acidente de trabalho. Eu fui ferido, machucado, alguém me ofendeu, alguém interrompeu minha carreira. Mas meu irmão, Jesus não é o caminho. Quem é que interrompe Jesus? Ninguém, porque agindo Ele ninguém pode impedir. Mas o que é que aconteceu com você? Me feriram. E onde é que está o perdão? Crentes que aposentam, quem mandou eles pararem? Quem mandou eles tirarem a mão do arado? Quem foi? Orgulho ferido? Mágoa? Ressentimento? O que é? Quem é o dono dessa paradeira? Quem é o pai disso aí? É Deus ou o diabo? Deus não é. Então se não é Deus, é o diabo. Era, porém, Josué velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. O Senhor falou, ainda tem trabalho, meu filho. Você já está um tanto velho, mas ainda tem trabalho para fazer, ainda tem serviço para fazer. Aí o Senhor continua dizendo assim, a terra que ainda fica é esta. Aí o Senhor começa a discriminar. Versículo 6. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrerote, Fote-Maim, todos os sidônios eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Agora presta atenção nessa parte. Tão somente reparte a terra em herança, como já eu estou remandando. Vamos inventar essa palavra aí, porque eu já te mandei e você não fez, então tem que fazer de novo. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Então, a questão que você para, você deixa de conquistar. O Senhor diz, ainda tem muita terra para conquistar, e você não fez o que eu te mandei. Você já está envelhecendo, já está velho, e ainda não terminou o que você tinha que fazer. Pois é, meu irmão. Quando você precisar eu vou servir o Senhor quando? Quando é que você vai servir o Senhor? Quando você precisar que alguém sirva o Senhor servindo você? Carregando você? Dando banho em você? Falando por você? Porque as pessoas que vão cuidar de você estarão servindo o Senhor por meio de servir você. E você, quando é que você vai servir o Senhor? Quando é que nós vamos dar margem e dar continuidade à nossa conquista? Josué parou. Houve um tempo de paradeira ali. Então Deus exorta Josué dizendo assim, eu te mandei e eu estou te lembrando. Olha, levanta, posiciona, porque ainda tem muito serviço para fazer. Olha para o seu irmão e diz, ainda tem muita coisa para fazer. O Senhor diz assim, ainda tem muita terra para conquistar, Josué. Mas é porque eu fui ferido, eu estou aposentado, estou dando um tempo. Você já viu isso?
Estou dando um tempo. É igual namoro quando pede tempo. Um namoro quando pede tempo é um problema. Hã? Pede, eu estou dando um tempo para Deus, estou dando um tempo para mim, estou dando tempo para pôr as coisas no lugar. Aí o Senhor diz: Josué, vai meu filho, porque você já está velho. Você não tem mais 20, você não tem mais 30, você não tem mais 35. Você já está ficando velho e ainda tem muita coisa para fazer. É isso que nós temos que olhar para nós e dizer: peraí, eu tenho muita coisa ainda para fazer e a idade vai chegando. Eu preciso considerar que a idade vai me limitar. Então eu não posso colocar limitações quando eu já terei limitações. Você já terá limitações. Você ficará velho, você terá dificuldade para andar, dificuldade para se locomover, você não poderá participar ativamente dos projetos, você não poderá conquistar, então você terá limitações, então você não precisa colocá-las agora. Você terá mais para frente limitações naturais, então você não precisa colocá-las agora na sua vida. Diga amém. Essa é a terceira questão da conquista. Quarta questão, Josué capítulo 14. Eles são os primeiros, foram Ruben, Gad e Manassés. Agora eles são o segundo que possuem. Josué capítulo 14, versículo de número 6. Vamos falar aqui eles como os primeiros na terra de Canaã. Por que eles possuíram primeiro a terra? Judá. Porque pegaram Calebe e foram lá para Josué. Disseram assim: este homem aqui tem uma promessa de Moisés e ela precisa ser cumprida. Pedir e dar-se-vos-á, completa. Porque Deus ama aquele que persevera, porque aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Pedir, insistência, continuidade, perseverança. Pede, pede, pede. Se ele não fizer por consideração e abrir a porta e dar os pães, certamente fará por ser importunado. Quem disse isso? Hã? Não foi teu irmão. Quem foi? Foi Jesus. Na parábola do amigo importuno, na parábola da viúva importuna, que importuna o juiz. Importunar, ir em cima, buscar aquilo que é seu. Olhar o que Deus te prometeu e dizer: agora é a hora, é o momento, e eu vou buscar, e eu vou procurar, e eu vou persistir, e eu vou perseverar. Aí ele pede hoje. Aí estou lembrando agora do que Deus me prometeu. Oh, glória a Deus, estou lembrando. Tá, ele lembrou hoje é quarta-feira. Aí ele vai lembrar daqui 15 dias. Sabe quando você vai ganhar? Daqui 15 anos? Não sei, nem sei se eu vou estar vivo. Eu não sei quando você vai ganhar. Você acha que isso é pedir, buscar e bater? 3 atividades recomendadas para aqueles que querem. Diga para mim, se o crente que quer uma coisa, não ora de manhã, não ora às 10, não ora ao meio-dia, não ora às 3, não ora às 6, não ora à noite, não levanta de madrugada e ora, ele vai olhar para a chuva, ele pede, ele vai orar pelo almoço, ele fala: Senhor, mas lembra daquela promessa que ainda está pendente? Oh Senhor, eu preciso, eu estou... Ele ora, ele fala, ele busca, ele pede. Aí o cristão pede na igreja e depois vai vir no outro domingo na igreja, pede no outro domingo. Quando ele vai receber, eu não sei. Não pergunte para mim que eu não sei. O que nós precisamos entender é perseverança, ir atrás daquilo que Deus te prometeu. É seu, Deus te deu, acabou, não tem para ninguém. Capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá foram os primeiros que ganharam na terra de Canaã, sem falar no da Transjordânia, que foram as 2,5. Eles foram os primeiros porque pediram, porque foram atrás. Vamos esperar Josué chamar nós. Não vamos esperar não, nós vamos lá falar com Josué. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse:
tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo que certamente a terra que pisou o teu pé, oh aleluia, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora sei que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, ou seja, ele está com 85. São passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Será que você está forte quanto o dia que você recebeu a promessa? Tem que estar tanto quanto. Porque como é que você vai alcançar, não é não? Aí ele diz assim no versículo 12: então me dá um monte que falou naquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estava ali os anaquins, os grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. Diga glória a Deus. Judá foi em busca daquilo que havia recebido da boca de Moisés. Eles foram os primeiros a despertarem a querer a terra. Diga glória a Deus. Temos antes do Jordão Gade, Ruben e Manassés. Temos agora Judá, a herança. Tá, até agora nós temos 2,5 mais uma. Só essas tribos que receberam a herança. Agora vamos ver a próxima. Efraim, capítulo 16, versículo 1. Eu queria perguntar para você, por que Efraim recebeu depois de Judá? Capítulo 16, versículo 1. Nenhuma outra recebeu. Recebeu antes as que pediram, por causa do gado, terra boa. E agora recebe Efraim, que recebe a melhor terra. Melhor terra de águas, a melhor terra. Você olha lá no mapa, é a melhor terra de todas. Por quê? De quem que o menino era filho? Manassés, parte do clã de Manassés, havia recebido antes do Jordão. Ainda faltava metade do clã. E Efraim recebeu a melhor terra. De quem que o menino era filho? Então é muito bom você ser bom, porque os seus filhos serão abençoados, amém? Eu nunca vi o justo mendigar o pão nunca vi o justo perecer e a sua descendência? Amém. 16:1. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz, passa ao termos dos Arquitas até Astarote. Aí continua. A melhor terra foi para Efraim. Por quê? Para Efraim, de quem que ele era filho? De José. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes é de compungir o coração. Pais fortes, determinados, guerreiros, filhos herdeiros. Mas herdeiros fracos, herdeiros débeis, herdeiros que jogam tudo fora. Isso é de doer o coração. Pais que são aguerridos, fortes, determinados, que pagaram preço para chegar onde chegaram. Alcançaram, conquistaram, batalharam, beberam água amarga. Passaram pelo que passaram. E chega para os filhos e diz aí. E aí você olha herdeiros débeis, herdeiros frágeis. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sou herdeira, não herdei nada, a não ser do meu Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: se você herdou algo, dê valor. Porque custou muito. Não para você, mas para quem batalhou, quem lutou, quem pagou o preço. Se você é um herdeiro, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter juízo, porque Deus vai te pôr nas mãos o melhor. Não seja sem
sentido, desequilibrado, sem sal e sem açúcar. Seja forte, determinado, avance, vai adiante, conquiste ainda mais. Seja o que a palavra do Senhor diz, que você seria a flecha na aljava de seus pais. É isso que Deus quer, que você vá adiante, que você alcance muito mais. A igreja não precisa de herdeiros débeis, frágeis, pessoas dementes. A igreja precisa de herdeiros fortes, firmes, que sabem que os pais, para chegarem onde chegou, ralou, batalhou, lutou para chegar onde chegou, e está ali, não de mão beijada, mas de mão calejada. A mão que deu aquilo que você recebeu foi mão calejada, mão de trabalho, mão de suor. E hoje você tem visto uma igreja perecendo por herdeiros que são débeis, jovens, tudo abilolado, pondo os pés pelas mãos, perdendo tudo. Efraim é herdeiro, e recebeu como a segunda tribo em Canaã, em homenagem àquele que preservou a vida, a nação de Israel, a José. Diga glória a Deus. A quinta questão da conquista é a tal de mão beijada. Mão beijada a sua, a do pai e da mãe, ralada, calejada. Então existem pessoas que conquistam, mas que não lutaram, não trabalharam, é por herança. E se você é uma pessoa herdeira e você está aqui, dá valor, meu irmão. Dá valor no que Deus está pondo em suas mãos. Eu vejo às vezes filhos, dá vontade de você pegar de couro. A mãe não pega, mas dá vontade de você pegar de couro. O pai está ali com o negócio, pronto, ralou, batalhou, lutou, e o filho vai para outro ramo. Não quer o negócio do pai. Não quer por quê? Não sei o que tem na cabeça. O negócio está pronto, vai ficar para quem? Vai ficar para o mais inteligente da turma. Vai ficar para o mais esperto, o filho mais esperto, que dizer, opa, eu vou pegar um negócio andando, eu vou pegar um negócio que já está certo, vou pegar a herança do nome do pai, do nome da mãe, a herança pronta. A quinta questão da conquista é a herdade, é a herança que você pega na mão. Se você que está aqui não quer a herança do pai e da mãe, quer pleitear para outro canto, e seu irmão quer, ele é mais inteligente que você. Sexta questão. Eu quero que você vá comigo em Josué capítulo 17, versículo 4. Eu quero falar das filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade, ele era tataraneto de Manassés, e ele teve apenas somente filhas. E as meninas não tinham herança, eram os meninos, os chefes dos clãs. E a palavra do Senhor diz lá em Números 27, que essas meninas chegaram para Moisés e disseram assim, Moisés, meu pai que morreu no deserto, mas morreu no pecado dele, não participou nenhuma rebelião de Coré, nada, e nós somos mulheres e nós queremos herança. Aí Moisés vai falar com Deus, fala, Senhor, as filhas de Zelofeade, elas querem herança, mas elas são meninas. O Senhor falou, é justo, elas é igualzinho, você vai tratar elas igualzinho se fosse homem. É igualzinho, justo, correto. Aí o que acontece? Quem recebe primeiro herança? Judá, que faz uso de Calebe. Depois, o herdeiro de José, que é Efraim. E depois quem? As filhas de Zelofeade. A Bíblia diz assim no 17... capítulo 4, estas pois chegaram de diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo, o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que conforme a ordem do Senhor lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai.
E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade, e Bazã, que está além do Jordão. Elas estão relembrando que alguns clãs de Manassés já tinham recebido, mas elas não tinham recebido ainda. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer a Micmetá, que está de fronte de Siquém, e estende-se o termo à direita até os moradores de En-Tapuã. Diga glória a Deus. Agora quem recebe a herança são a outra metade de Manassés que haviam possuir os clãs agora aqui. Então só vamos analisar. Primeiro, tem que ter guerra. Segundo, quem recebe primeiro é quem tem que ajudar o outro. Terceiro, cuidado com a contaminação da preguiça. Josué é exortado, dizendo, vamos, que você já vai ter uma limitação natural, que é a idade. Então você não pode pôr barreira nem limitação natural. Quarto, Judá reivindica, é o primeiro. Segundo, Efraim, herança de José. Depois, as filhas de Zelofeade, que reivindica e diz assim, nós recebemos lá em Números, Moisés prometeu e nós queremos agora. Diga glória a Deus. Agora capítulo 17... versículo de número 12. Não tem só coisa boa na conquista, né? Na conquista tem os murmuradores. Se isso é para você, reveste aí, aceita e muda. Nunca nada está bom. Nunca nada. Nós estamos falando da questão de pôr o pé na terra. Várias questões de conquista. Sempre tem gente que murmura e reclama. Nunca nada está bom. Você quer saber um veículo de combustível para você alcançar e melhorar? Gratidão. Alegria por aquilo que você tem. Alegria. O apóstolo Paulo diz assim em Coríntios, e murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Murmuração. Tiago diz, e a língua inflama o curso da natureza. Então você percebe que tem gente que ela murmura, reclama, fala mal, nada está bom, tudo tá difícil, tudo está complicado. Ah, é complicado mesmo, né? Fala a verdade. Nada tá, porque tem trabalho, porque não tem trabalho, e aí o que você vai fazer? Quando tem trabalho, reclama porque tem trabalho. Quando não tem trabalho, reclama porque não tem trabalho. E o que vai fazer? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei o que vai fazer. Eu sei que tem que parar de reclamar. Eu sei que tem que parar de murmurar. Eu sei que tem muita gente que queria estar no teu lugar. Isso eu sei. Tem muita gente que queria ter o que você tem. Josué, capítulo 17, versículo, vamos lá, de número 14. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo, por que nos destes herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué, se tão grande és, sobe ao bosque, ali corta para ti lugar na terra dos perizeus, dos refaíns, porque as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José, as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos. Capítulo 17, versículo 16. Os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Gisel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo, grande povo és, e grande força tens, não terás uma sorte apenas. Presta atenção. Alguns clãs de Efraim e de Manassés estavam reclamando, porque havia recebido pouco, porque as tribos eram divididas em clãs, cabeças e chefes de tribo, chefes dos clãs, famílias, tinham vários filhos, vários clãs. Então, alguns clãs da tribo de Efraim e de Manassés estavam reclamando, dizendo assim, nós somos tão grandes, nós somos um povo tão grande, e você deu tão pouco a terra para nós. Não era Josué quem dava, era a sorte que saía. Se você ler direitinho, Josué não deu nada para ninguém, era Deus que determinava. Isso aqui é para esse, é para esse, é para esse, é para esse.
E eles estavam reclamando e murmurando. José falou: mas se vocês são um grande povo, vá e alarga, tem muita terra boa aí, vá nas montanhas e alarga. Ah, mas eles têm carros, eles têm cavalos, eles têm isso. Olha o que Josué diz para eles no versículo 17. Então Josué falou à casa de Efraim e Manassés, dizendo: grande povo és e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-las-ás, e as extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros e ferro, ainda que sejam fortes. Está reclamando? Está pouco? Vai atrás. Está reclamando? Vai atrás. Busca, conquista. Hã? Vocês não disseram que vocês são um grande povo para uma terra pequena? Ah lá, vai lá. Ah, mas tem muita árvore. Vai lá, derruba as árvores, vamos trabalhar. Está reclamando do que tem? Vai largar a tenda, estender cortina, vai fazer a coisa acontecer. Essa é uma das regras da conquista. Fica lá de braço cruzado no negocinho, esperando a bênção chegar. Vai atrás da produção, vai atrás da situação, vai incrementar, vai pegar a sua inteligência, a sabedoria que Deus te deu e vai fazer alguma coisa. É ou não é? Última questão para nós encerrarmos, capítulo 18. Agora é Josué que fica bravo. Josué fala: antes que Deus chame a minha atenção, eu vou chamar a atenção do povo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Antes de Deus te repreender, repreenda você, repreenda qualquer um. O Josué aprendeu. Ele viu que havia 7 tribos que ainda não havia conquistado. Pode ser cansaço de guerra, batalha? Pode ser. Pode ser. Josué disse que era negligência, tá? Capítulo 18, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. E ali armaram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. Ai, que coisa bonita. Que espiritual. Siló, o centro da adoração. Que coisa espiritual bonita, né? Hã? Espirituais fracassados. Assim? Hã? Que coisa bonita aqui, né? É ou não é? Armaram a tenda da congregação em Siló. Todo mundo junto, vamos orar, vamos adorar a Deus. E a terra lá, e os inimigos ainda de pé. Terra para conquistar, terra para possuir. E lá, crente, orando, espiritual. O espiritual é forte, é conquistador, ele vai em cima, ele vai atrás. O espiritual é vencedor. As pessoas fazem confusão com espiritualidade. Porque eu falo em 12 línguas estranhas e meia. Porque eu tenho 3 dons. Talento, perdi a conta. E a sua vida? Eu não sou deste mundo. Luz cortada, água pendurada, imposto atrasado. Não, está errado. Está errado. Vida espiritual, vida crescente, vida de conquista. Conquista, armar a tenda da congregação. Vamos ficar todo mundo junto aqui num grande culto de louvor, de adoração a Deus. Oh, aleluia. Tem muito crente assim, né? É ou não é? Tem aquele sucesso. É a vida espiritual. E na vida secular, o diabo vem e toma, o diabo vem e rouba. Ah, mas eu estou encostado. Tem também esse negócio de encostado no INSS, não tem? Eu estou encostado. Irmãos, Deus não é encosto para ninguém. Deus é arrimo, é fortaleza. O que Josué fala? A Bíblia diz assim, versículo 2: e dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos: Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e Dan, que não tinham recebido. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Escolham de cada tribo 3 homens, total 21. Vamos fazer uma topografia, vamos fazer um mapeamento da terra que sobrou, e vamos lançar diante do Senhor, e vamos dividir essa terra. Cada um vai para o seu canto. Chorar o pranto não. Vamos abençoar, vamos enriquecer. Amém? A última questão da conquista: cuidado com a negligência. Espiritualmente 10. Família, vida secular zerada. Não,
Pode não estar como você quer, pode não estar ainda 100%, mas você está lá, ó. Está lá, lutando, batalhando, crendo, confiando, fazendo alguma coisa. Não fica lá esperando a coisa acontecer. Não, vai lá, busca, ora, Deus me dá direção. Deus, eu quero administrar, eu quero fazer um mapeamento da minha situação, uma administração, ver o que eu posso fazer para mudar, ver o que eu posso fazer para melhorar. Eu preciso suar, Senhor, eu preciso trabalhar. Você ora assim? Fala assim para o teu irmão, você tem que orar para Deus porque você tem que suar, meu irmão. Apesar que com esse calor, né, é até bom falar isso aí, você não precisa, até parado você sua, né? Então você não precisa nem trabalhar para suar, né? Mas um suor de trabalho, precisa trabalhar, precisa lutar, precisa ir atrás, porque aonde você colocar a planta do teu pé, Deus te dá. Não é ali acolá, eu quero aquilo lá, eu gostaria tanto, eu queria tanto. Eu não uso essas palavras, eu gostaria tanto, eu queria tanto. Isso é conversa fracassada. Se eu não tenho, eu não tenho. Não tenho. Mas eu gostaria tanto, eu queria tanto. Se eu vou falar, eu falo assim, um dia eu vou. No seu dia, um dia eu vou fazer isso. Eu não fico falando assim, essa nostalgia. Eu gostaria tanto, eu queria tanto. Você é conversa fracassado? Não. Um dia eu vou fazer isso. Um dia vai acontecer isso. Um dia será assim, dessa maneira. É assim que vai ser. Você ouviu 8 questões sobre conquista. Se encaixe em cada uma delas e vá em busca daquilo que você quer. O sonho que Deus te dá não é dormindo, é acordado. É quando você luta, peleja, abnega, trabalha, renuncia, vai atrás. Deus te chamou para ser um conquistador. Deus te chamou para ser um vencedor. Primeiro passo é perdedor, admita. Porque a pior coisa é crente perdedor, mente para si mesmo que é conquistador. É um perdedor, admite. Senhor, eu sou um perdedor. Até agora eu só sei perder. Senhor, dentro desses 8 tópicos aqui, eu estou no mínimo em 6. O negócio aqui está feio. Só que a partir de agora, eu vou me aprumar, vou pegar esses tópicos e vou pôr na minha vida. Vou ler esse livro de Josué de ponta a ponta. Vou buscar porque eu quero conquistar. Porque eu não aceito ser um perdedor. Diga amém.